No dia de hoje, como já no início do culto, nós informamos, temos o prazer de ter o missionário Caleb, da Junta de Missões Mundiais, nosso missionário. Esse sentimento de que os missionários não são da Junta, eles são dos batistas brasileiros. E nós estamos engajados na obra de missões mundiais. E hoje nós temos o imenso prazer de receber o missionário Caleb, que está no Oriente, casado com Rebeca, e tem um filhinho de 1 ano, Ismael. Há 15 anos ele está no campo missionário. Tem muito a compartilhar conosco das experiências vividas. Muitos membros da nossa igreja que participam das convenções batistas brasileiras, da Assembleia e dos congressos missionários já o conhecem. E é com muito prazer que nós o recebemos essa manhã. Ele veio para participar do acampamento de promotores do Nordeste, que a Junta está realizando em Silvânia, que conclui hoje com o almoço. Ele também irá para o acampamento da região lá no sul do Brasil, no Paraná. E a nossa igreja tem esse privilégio de o receber nesta manhã. Em espírito de oração, com os nossos corações e os nossos ouvidos atentos ao que ele vai nos transmitir. Nós esperamos que a graça de Deus esteja sobre a sua vida e sobre cada um de nós. O abraço fraterno da família Emanuel. Sabah al-khair wa salam alaikum. Vamos fazer assim. Se deixaram eu falar aqui, confiaram em mim. Então você fala um amém aí pela fé e está tudo certo. Tá bom? Eu estou muito feliz de poder estar com vocês aqui nessa manhã. E a minha oração é que Ele abençoe a sua vida, da sua família, de todos aqueles que estão ao seu redor. Eu acredito que vocês são as pessoas mais bonitas que eu já vi. Eu falo isso em todo lugar que eu vou também, né? Você não precisa ter medo de mim. Eu não sou um homem bomba. E agora eu vou falar só em português mesmo. Muita alegria no meu coração poder estar aqui com vocês nessa manhã. Nós estamos aqui nesse precioso estado desde a sexta-feira. Chegamos aqui. E o estado de Pernambuco é um estado muito importante na vida da minha família. Porque é a minha primeira vez aqui, mas no ano de 1935 nasci aqui em Recife e ficou aqui até os 12 anos de idade, morando. Eu nem conheço o lugar, o bairro da Casa Amarela, vocês conhecem, né? E então nasceu aqui e... Está tirando foto. Ela tirou foto. Nasceu aqui e foi criada até os 12 anos nesse lugar, a pessoa que mais influenciou a minha vida, o meu saudoso papai. Agora, por um problema familiar, toda família tem seus problemas, ele com a mãe foi para o Rio de Janeiro tentar a vida de uma outra forma, e lá perdeu a sua mamãe, ficou sozinho, morou na rua, e a gente não tem nenhuma mais notícia de ninguém da família da parte do meu pai. A única coisa que a gente sabe é que ele nasceu aqui, que ele ficou aqui até os seus 12 anos, e o que eu tenho é o nome dele e o nome dos meus avós paternos. Edivaldo Ferreira da Silva era o meu pai. O meu avô era Severino Ferreira da Silva, um nome muito comum nessa região, na verdade, e a minha avó Amélia Ferreira da Silva. Se você conhece alguém, quem sabe você não possa ser também da minha família, né?
E eu, como sou árabe, já aprendi a viver naquela região, também penso que talvez eu possa ter alguma herança por essa região, não é mesmo? Brincadeira. Alegria poder estar aqui, de fato, esse é um estado muito importante, porque foi aqui onde nasceu o meu querido papai. Queria mostrar algumas imagens para vocês. Você pode voltar lá para o primeiro, ele está no final aí já. É lá para o primeiro, por favor. Consegue? Então eu vou aqui mesmo. Só que vocês vão ver antes. Não tem como colocar o primeiro slide aí para mim? Isso, obrigado. Esse ano nós estamos falando nas igrejas do Brasil inteiro que nós vamos seguir, os missionários da Junta de Missões Mundiais seguirão levando esperança até que Cristo venha. Nós estamos usando esse texto, que é o texto da Grande Comissão, mas sempre há uma dificuldade de se explicar como é viver num país onde o Evangelho não pode ser pregado livremente, né? E esse é o grande desafio que nós temos quando visitamos igrejas como a de vocês nessa manhã. Mas antes disso eu queria apresentar para você a querida Rebeca, minha esposa, que infelizmente não pôde vir comigo. Queria que você visse quem é a Rebeca. Todo mundo que olha essa foto, tem gente que é muito sincero, não aguenta, vem ao final e fala comigo assim: Caleb, quando você mostrou a foto da sua esposa, eu pude ter assim a certeza de que de fato Deus é muito bom. Não é? E tem uma particularidade, porque antes do casamento eu era o intercessor da família. E eu orei, pedi a Deus a melhor pessoa que Ele tivesse para me dar, uma mulher fiel, uma mulher de oração, uma mulher que conhecesse a Deus. E Ele me deu a Rebeca. Alguns anos de casamento eu fui compartilhar isso com ela. E ela fez a declaração de que ela não pediu nada. Ou seja, ela ganhou o que não pediu. Então você que é solteiro ainda, saiba pedir. E graças a Deus, há 19 anos nós somos casados. Uma bênção. E durante 17, quase 18 anos do nosso, aliás, 18 anos da nossa vida matrimonial, nós estivemos envolvidos com as coisas do Senhor, mas somente eu e ela. Só no Oriente Médio a gente ficou quase 13 anos entre os povos árabes no Oriente Médio, no norte da África, somente eu e ela. Mas pela graça de Deus, em 2015, em dezembro de 2015, nós voltávamos de um país do Oriente Médio para o Brasil, para ajeitarmos algumas coisas aqui com a junta e voltarmos ao Oriente Médio, por causa do drama dos refugiados. E estávamos numa lista de adoção de um neném no Brasil. E você que passou por isso ou conhece alguém sabe que é demorado. E chegamos no Brasil no dia 15 de dezembro. No dia 17, 36 horas de nossa chegada no Brasil, o fórum lá do Rio de Janeiro nos faz uma chamada telefônica. E foi naquele dia, no dia 17 de dezembro de 2015, que a gente conheceu o nosso querido filhinho Ismael. Hoje nós somos uma família completa e nós vamos regressar ao Oriente Médio agora, não mais 2, senão 3. Esse menino é tão especial na nossa vida por diversas razões, né? Eu queria mostrar para você uma foto que mostra muito bem isso, porque ele tinha 2 meses de idade, ele veio para nós, ele tinha 1 mês. E com 2 meses de idade, ele já sabia fazer selfie sozinho. Rebeca colocava o celular e ele apertava. Quer dizer, o menino é muito especial. E lá em casa são 2 coisas que a gente não negocia. A primeira é que o Ismael vai ser missionário entre os árabes. Se você me visitar lá no Rio de Janeiro, o quartinho dele é todo arrumadinho, mas tudo escrito em árabe. Porque eu tento seguir o que Deuteronômio fala. Lembra? Inculcar na cabeça da criança aquilo que ele deve, como ele deve viver. E o texto fala que a gente devia escrever nas paredes, nos umbrais, é o que eu faço. Então ele não tem escolha, ele não pode ser missionário de carreira igual eu, mas que ele vai testemunhar entre os árabes no Oriente Médio, isso não tem escolha. E como eu sou do Rio de Janeiro, a segunda coisa que eu não negocio é que o menino é flamenguista e ponto final. Não é? Agora, uma coisa que eu ensinei para ele é que, de fato,
o campeão de 87 foi o Sport, não foi o Flamengo. Para que a torcida do rival não fique chateada, eu vou chamar a atenção de quem bateu palma. Por quê? Quando eu falei que meu filho ia ser missionário, ninguém bateu palma. Quando eu toquei no assunto futebol, bateram palma. A gente tem que avaliar as nossas prioridades. Alguma coisa pode estar errada aí, não é verdade? E aí eu fico bem também com os outros torcedores aí do rival. A minha intenção nessa manhã é que você pudesse entender um pouquinho do que é viver em um país que, diferentemente do Brasil, não oferece essa liberdade que nós temos aqui. E eu, antes de ir para o Oriente Médio, eu tive que convencer algumas pessoas de que era necessário que isso acontecesse. A primeira pessoa que eu tive que convencer foi a minha mãe, porque uma mulher de oração, fiel ao Senhor, e que fazia uma oração missionária sempre. E eu não sei se a sua mãe é assim, ou se a irmã é assim, a oração da minha mãe sempre foi essa: Senhor, eis-me aqui, mas envia o filho da irmã. O meu não. Então eu tive que convencê-la. Outras pessoas que eu tive que convencer foi a família da Rebeca, porque ela é irmã caçula de 5 irmãos. Tirar a Rebeca daqui, levá-la para o Oriente Médio, eu tinha que ter uma boa justificativa para que eles deixassem que isso acontecesse. E ouvindo um momento igual a esse que vocês estão ouvindo, há 20 anos atrás eu ouvi que entre os muçulmanos do mundo, para cada 1,5 milhão de muçulmanos, há 20 anos, nós só tínhamos um missionário cristão entre eles. Imagina isso. Ouvia no carro agora quando vim, com a irmã Deise e a sua família, que Recife tem aproximadamente 1.600.000 habitantes, não é isso? Ou talvez um pouco mais. Mas a proporção é exatamente essa. Um missionário para ganhar uma Recife inteira. Essa é a ideia de um missionário enviado aos povos muçulmanos. 20 anos se passaram e a estatística não mudou muito. Hoje, a ideia é que 1,6 missionários para cada 1,5 milhão de muçulmanos. Quando a gente ouviu isso, a gente pensou, a gente tem que ir. E os irmãos já viram a minha cara, né? Deus deu essa cara, não foi à toa. Então, se você tem aí uma luta com você mesmo, achando que você tem um chamado, mas não sabe para onde é, primeiro passo, orar. Segundo passo, olha no espelho e vê com quem você se parece. E vai para lá, que você vai ser bem sucedido. Mas Jeremias me ajuda, para que você junto comigo entenda o que é viver num lugar em que o povo ainda, em pleno século 21, vive em estado de cativeiro. Esse texto é o texto em que o profeta Jeremias traz uma palavra ao povo de Israel que estava no cativeiro de onde? Da Babilônia. E a palavra do profeta não foi muito animadora, porque ele chega diante do povo e diz assim: aqui é difícil, aqui é muito ruim ficar, vocês não estão mais em Jerusalém. E o profeta diz o seguinte: vão se passar 70 anos e nada vai mudar. Imagina você ouvir isso. Hoje vivemos uma situação difícil no nosso país, economicamente falando, em questões sociais, enfim. Não é fácil se viver no Brasil hoje. Mas imagina se viesse uma palavra para a nossa nação dizendo: nada vai mudar em 70 anos. O que isso que estava querendo dizer o profeta? Que uma geração inteira ia morrer sem ver mudanças. Mas o profeta fala: mas Deus dizendo através do profeta, ainda assim, um dia eu cumprirei a minha promessa. Viver baseado numa promessa não é simples. E no cativeiro babilônico eles tiveram que fazer isso. E aí, mas ele dá algumas razões ou maneiras de se viver no cativeiro, e é assim que eu tenho vivido com a Rebeca nesses lugares. Ele fala que a gente tem que fazer 3 coisas morando no cativeiro. Você precisa agir de 3 maneiras. Ou seja, é possível viver e ser bem-sucedido vivendo no cativeiro. E eu queria mostrar para você como é que é isso. 3 coisas você precisa fazer quando você vive em cativeiro. Então, isso também pode ser aplicado na sua vida pessoal.
se você acha que você vive em cativeiro, segue essa receita de bolo, que talvez você vai ser bem sucedido. Eu não acho que você pode dizer que vive em cativeiro pela situação do Brasil. É difícil, mas há lugares no mundo que as coisas estão muito piores. E o profeta fala assim, vivendo no cativeiro, o povo de Israel, você precisa, primeiro, plantar jardins. Olha aí no versículo 5 do capítulo 29 de Jeremias. Ele diz, construam casas e habitem nelas. Plantem um jardim. Se você quiser deixar sua Bíblia aberta, pode. Capítulo 29 de Jeremias, versículo 5. Construam casas e habitem nelas. Plantem um jardim. O que o profeta estava dizendo? Não fique esperando as coisas caírem do céu. Mesmo na dificuldade, façam alguma coisa. Primeira coisa. Segunda, trabalha na geração futura. A palavra era, 70 anos vão se passar e nada vai mudar. Ou seja, a geração atual não vai ver mudança, mas a futura sim. Então trabalhe e leve esperança à geração futura, para que ela colha essa promessa lá na frente. E terceira coisa, plantando jardins e buscando trabalhar para a geração futura, diz a palavra que é possível ver a paz da cidade. Porque diz o texto no versículo 7, é na paz da cidade que vocês terão paz. Eu peguei essa receita de bolo, convenci a minha mãe que era possível ir para longe, que era possível ir porque alguém deveria ir ao cativeiro, consegui convencer também os irmãos da Rebeca, e a gente foi viver no Oriente Médio. E a gente tem um projeto, é um projeto chamado Oásis de Esperança. Por que oásis? Porque é uma peculiaridade daquela região, né? Os povos beduínos sempre vão atrás de oásis, que é um pedaço de terra onde há água, sombra e o fruto daquela árvore que procede, que provê a sombra. E a gente entendeu que o que eles precisam não é só esse oásis, mas que eles tivessem esperança em seu coração. E o que a gente faz com esse projeto? A gente cumpre aquela receita de bolo. A gente, primeiro, planta jardins, e o primeiro jardim que a gente planta no meio do povo árabe é o jardim da ajuda humanitária. Assim que eu cheguei aqui na igreja, eu fiquei muito feliz, porque eu vi, dá para se perceber o nível de vocês, pessoas inteligentes, pessoas profissionais, e eu não acredito que aqui dentro desse lugar hoje não tenha uma pessoa que seja da área de assistência social. Se há alguém com essa profissão aqui, eu estou aqui nessa manhã por causa de você. Porque faz mais de 10 anos que a gente dirige trabalhos de ajuda humanitária sem ter a formação. E isso implica algo. Implica que eu estou fazendo um trabalho que não é meu. Talvez seja seu. Talvez você foi chamado por Deus e você fica relutando com Ele para se fazer algo. E se você for para o campo missionário e exercer a sua profissão, você vai tirar as pessoas do cativeiro. Como é que a gente faz? A gente prepara uma cesta básica, o alimento físico. E nas oportunidades que a gente tem, quando a gente entrega esse alimento, a gente fala do pão da vida, através da assistência social. É o primeiro jardim que a gente planta há mais de 10 anos. Segundo jardim, jardim do esporte. Nessa área eu tenho formação, então eu não vou jogar essa responsabilidade para ninguém. Essa é minha. E toda vez que eu chego no campo missionário novo, o que eu e a Rebeca fazemos são caminhadas de oração, para a gente entender aonde há o problema e pedindo a Deus que abra os caminhos para nós. E um dia, passando em frente dessa mesquita, esse templo que está atrás de mim, é uma mesquita, o lugar onde os muçulmanos adoram Allah. E eu passando em frente a essa mesquita, eu ouvi barulho de bola batendo na parede. Eu falei, isso é bola. E os irmãos já viram a cara que Deus me deu. Eu coloco um chapeuzinho lá igual o deles, vou entrando, ninguém fala nada. Eu fui entrando na mesquita, entrando. Quando eu chego atrás da mesquita, eu encontro uma quadra poliesportiva pronta, novinha em folha. Os muçulmanos tinham uma quadra de esporte, mas os muçulmanos não tinham
um projeto para aquela quadra. Olha a necessidade que nós temos de estarmos preparados. A qualquer momento a oportunidade pode surgir. Eles não tinham um projeto, mas tinham uma quadra. Eu tinha um projeto, mas não tinha quadra. Fui lá e me apresentei para o líder religioso, apresentei o projeto para ele, e hoje nesse lugar funciona uma escolinha de futebol para crianças muçulmanas. E é através do futebol que a gente ensina princípios da Bíblia, porque lá é proibido falar abertamente do nosso livro. E Deus tem dado muitas oportunidades boas através desse jardim também. Algumas vezes nós vamos para as montanhas e lá não tem quadra, mas Deus também dá a criatividade. A gente descobriu que dava para comprar um campo portátil. Então a gente prega a linha no chão do campo para marcar o campo, e as quadras e as traves são portáteis também. Então aonde tiver um terreno baldio, a gente consegue montar um campo cheio de pedra, não tem problema. E assim a gente faz com as crianças. As ofertas que a gente recebe das igrejas do Brasil, a gente compra esse material, os uniformes, as bolas, e a gente então leva esperança a crianças que vivem em lugares remotos no mundo árabe. Esse é o jardim do esporte. Terceiro jardim, da saúde. Se houver um odontólogo aqui, você é o cara. Por quê? A gente não tem a autorização para clinicar, porque eu não sou formado em odontologia, mas eu sou habilitado a dar a palestra de prevenção. Então a gente ensina as crianças a como escovar o dente, e esse é o jardim da saúde. A gente então prepara um kit odontológico, que com R$5 a gente dá para a criança uma escova de dente, um creme dental e uma toalha. A cada mês e meio a gente visita essa criança e a gente troca esse kit e pega as informações de como anda a sua saúde bucal. Mas o que a gente quer, na verdade, é ajudá-los na sua saúde espiritual. E a gente faz isso através do jardim da saúde. As mesmas crianças, as mesmas famílias que recebem o alimento físico do jardim da ajuda humanitária, são as mesmas que me entregam as crianças para a quadra de esporte. E as mesmas crianças do esporte são as crianças que recebem o kit odontológico. Por que com os mesmos, Caleb? Porque eles têm que me ver todos os dias, seja através da ajuda humanitária, do esporte ou da saúde. Dessa maneira a gente faz o plantio correto e espera que um dia essa semente possa germinar. Agora, quem planta espera fazer o quê, gente? Colher. Frutos espirituais nós não temos muito, porque é cativeiro. No cativeiro as coisas não são simples. Mas a gente tem colhido em algumas outras áreas, e uma delas é na culinária. Está aí um prato típico feito no Oriente Médio. É um prato só para todo mundo, estão vendo ali que é um prato gigante. Todo mundo come no mesmo prato, e os talheres são as nossas mãos. Aliás, nossa mão é com a mão direita. Você não pode tocar em alimento com a mão esquerda, porque para eles a mão esquerda já está contaminada. Por quê? Eles me dizem que a mão esquerda é usada para a higiene pessoal. Use a sua criatividade para imaginar o que eles fazem com essa mão. Segundo eles, é água e mão esquerda. Mas eu sou brasileiro, no reflexo a mão esquerda vem, né? Mas aí me ensinaram, como a gente senta no chão, eu já vou e me sento sobre a minha mão. E a minha mão fica presa. No reflexo, né? Ela está presa e eu não a uso. E como é que se come? Faz umas bolinhas. E eu pensei, coloca na boca. Não. Tem que jogar para o alto e pegar no ar. Eu não sou malabarista. E eu tentava, jogava, ela subia, batia aqui no canto da barba e caía. O dono da casa, vendo o meu desespero, ele invade o meu prato. O meu lado do prato. E ele faz as bolinhas com a mão dele, vira-se para mim e diz em árabe, Ya Habibi, iftah tumak, que em português é algo assim, meu querido, abra sua boca. E com a mão dele ele começa a me alimentar. Depois de algumas bolinhas já ingeridas, um alimento que começa daquele jeito fica assim. E eis que esse arroz vai sumindo, e dentro do prato aparece, só não é OVNI porque não é voador, mas é um objeto não identificado.
Não sei se você consegue ver, mas isso aqui é uma cabeça de carneiro, cozida. E eles colocam de um jeito muito especial, porque nesse dia, quando eu olhei para a cabeça, a impressão que eu tinha era que a cabeça me olhava. E eu perguntei para o cara, e aí, e essa cabeça, irmão? Ele disse, viu que ela está te olhando? Eu falei, vi e estou desesperado. Ele disse assim, ela está voltada para você porque você é o meu convidado de honra. Nessa hora eu fiquei todo bobo, né? Olhei para a Rebeca e falei, viu, eu sou convidado de honra. Eu estava num cômodo e a Rebeca no outro com as mulheres. Só que a alegria de pobre dura muito pouco. Ele começa a mexer naquela cabeça. Ele arranca a língua do carneiro. E ele vem com aquela conversa dele. Ya Habib! E você tem que comer. Depois ele vem com um pedaço do cérebro do carneiro. E a gente come. Mas o pior de tudo naquele dia era que terminava aquela refeição com o dono da casa voltando naquela cabeça, arrancando os olhos do carneiro. Um olho é para ele, que é o anfitrião, e o outro olho, desculpa a expressão da palavra, era para o miserável do convidado de honra. Quando ele me entregou o olho, eu olhei para a Rebeca, ela falou, viu, tu não é o convidado de honra? Segura essa aí agora. E aí eu pensei, vou engolir esse negócio de uma vez, né? Não pode. Tem que colocar entre as mandíbulas. E quem está do seu lado precisa ouvir aquele olho explodindo. 2 lições eu aprendi naquele dia. A primeira é que você pode fazer a mesma coisa aqui se você quiser. Não vai ter, no Nordeste não é difícil encontrar esse tipo de coisa, não é verdade? Aqui tem. Mas se você não quiser fazer com olho natural, compre jabuticaba, a fruta. A textura é parecida. Coloque entre as mandíbulas e pode explodi-la que não vai ter problema. Segunda coisa, o pastor não está aqui hoje, ele está de férias, não é verdade? Pastor da igreja. Reúna-se como igreja, levantem a passagem dele, da família dele, e manda ele para lá para comer esse olho junto comigo. Ou se você quiser, faça isso com a família da irmã Deise, se você quiser. E ela vai, come isso lá comigo e volta e conta como foi. Por que eu conto essa história? Porque é em situações como essas, comendo uma comida esquisita, que a gente tem tido a oportunidade de dizer para eles que Deus ama os árabes de tal maneira, que não se esqueceu deles, que são os filhos de Ismael, mas morreu no lugar dele para que eles também tivessem vida. Amém? Então esses são os jardins que eu e a Rebeca plantamos naquele lugar, seguindo a primeira orientação do profeta. Lembra da segunda orientação do profeta? Trabalhe na geração futura, porque o futuro da nação pertencerá a eles. Quero dar 2 exemplos do cativeiro babilônico. Personagens famosos que nós falamos sempre, todos os domingos nas igrejas, que são frutos do cativeiro babilônico. Primeiros personagens, Daniel e os seus amigos, com aquelas histórias tremendas da fornalha de fogo e da cova dos leões. Eles saíram pequenininho de Jerusalém e eles foram ser criados no cativeiro. Mas eles foram muito bem criados. Eles foram muito bem ensinados na fé hebraica. E o que aconteceu? Quando foi preciso que eles se posicionassem e fossem uma bênção para a nação de Israel, eles estavam prontos. Mas eles eram futuro, era a segunda geração do cativeiro. Outra personagem, a rainha Ester. Ela nasceu na Babilônia, ela cresceu na Babilônia, e ela só participou daquele concurso para ser a rainha da Pérsia, porque ela falava o persa sem sotaque. Ela andava e agia como uma persa. Por isso ela teve a oportunidade de estar naquele dia na corte do rei. Esses meninos que vivem no Oriente Médio e no norte da África hoje. Nessa foto você está vendo a primeira geração de crentes nascidas cristãos. É esses meninos. Os pais são os primeiros cristãos da região. Eram muçulmanos, hoje confessam a Jesus. Mas as crianças já nascem cristãs. É com eles que a gente vai ter que trabalhar. Porque é cativeiro. Os adultos não vão ver tantas mudanças.
mas quem sabe as crianças. E a nossa oração é que um dia, um desses meninos aí da foto, possam estar numa posição de destaque naquele país. E quando chegar um decreto, porque lá onde eu morava também era monarquia, chegar um decreto do rei, dizendo liberdade à população perseguida, seja um menino desse, que seja um jurista, um procurador ou algo assim, para que ele possa assinar e assim dizer como foi dito para a rainha Esther: não será por isso que você foi colocado nesse posto? É a nossa esperança, abençoar para que esses meninos tenham uma boa formação e possam levar a tocha da fé à geração futura. Olha o desespero deles. Dentro de casa a família ora em nome de Jesus, leem a Bíblia, mas fora de casa é cativeiro. Eles não podem dizer que eles são cristãos, eles têm que ler, memorizar e recitar o Alcorão como matéria de escola. Imagina a cabeça da criança, ora em nome de Jesus em casa e na escola ele ora em nome de Alá. Que dificuldade, mas a gente acredita que Deus pode mudar esse quadro para a glória dele. E a gente tem trabalhado com essa igreja sofredora, ajudando para que eles plantem a palavra no coração da geração futura. Ore por eles, por favor. Terceira e última coisa que o profeta falou: plante jardins, trabalhe para a geração futura, porque assim vocês poderão ver a paz da cidade. Quem já estudou aqui em seminário, ou é um estudioso da Bíblia, já ouviu que a palavra shalom em português é o que mesmo? Paz. É uma pobre tradução, infelizmente. Porque paz, para mim e para você que é brasileiro, significa ausência de conflito, seja ele bélico, ideológico, emocional, econômico, político, enfim. Onde não há conflito, para nós há paz. Não é o que shalom representa. Em árabe é salam, não é o que salam também representa. Shalom e salam, o conceito correto é satisfação plena, em detrimento da situação em que eu vivo. Um exemplo: a Síria vive hoje o seu 6º ano de guerra civil, guerra bélica, militar. Mas lá na Síria, há irmãos em Cristo como eu e você, vivendo shalom. Estão em plena guerra, mas com satisfação plena no coração e no entendimento. Eu quero dar um exemplo para você que é o único que eu conheço, de alguém que vive shalom, e é esse homem aí. Esse homem, ele conheceu a Cristo através de um missionário que entrou no país antes de mim há 30 anos. Olha como a obra missionária é. 30 anos! E ele começou a ajudar esse homem na fé. Esse homem então tem uma criança, e a criança nasce com um problema nos rins. Essa criança então é levada por esse missionário para a Europa, e na Europa a criança é tratada. Estando na Europa, uma igreja local entrava no hospital e orava pela criança todos os dias. Foi quando esse homem começou a perguntar sobre a fé cristã, e ele então se converte, aprendendo sobre os profetas primeiramente, porque com os muçulmanos nós usamos esse caminho. Começamos pelos profetas e chegamos até Jesus, que é o profeta dos profetas. Se você tiver algum irmão do seu lado dormindo, cochilando, dá uma cotovelada nele no amor, assim, ó, para ele não perder o que ele está ouvindo nessa manhã. E o que aconteceu? O missionário, quando estava no melhor momento com essa família, é expulso do país. E essa família fica sem assistência. E eu chego 10 meses depois do problema. Quando eu cheguei, o missionário me passa o bastão e fala: cuida dessa família para mim, porque eu não posso mais entrar no país. E eu tentei. Quando eu chego na casa dessa pessoa, desse homem, eu encontro um menino todo inchado, parecia uma bola de futebol, já não andava, com 5 anos de idade. E ele tinha 10 meses que não fazia a tão necessária hemodiálise. Quem é da saúde sabe que isso é impossível, era para ele estar morto. 10 meses sem filtrar o sangue? Possível, mas ele estava vivo. Na mesma hora, a gente ligou para um missionário da junta na Espanha. Esse missionário, ao invés de ligar para a junta para pedir o recurso, ele disse: nós vamos aprender, eu vou ensinar a minha igreja agora. E o próprio missionário convenceu a própria igreja a levantar o recurso naquele dia,
e foi enviado para mim no norte da África, e a gente pôde operar o garoto, e o garoto conseguiu se salvar. Voltou para casa bem, voltou para casa feliz, e eu vim para o Brasil todo contente, falar dessa história. 45 dias depois eu volto para lá. E quando eu vou visitá-lo, levei um carrinho de controle remoto para ele, eu gostava muito dele, o nome dele é Ahmed. E o pai dele, então, me atende com um pesar no seu olhar. E eu, o que aconteceu, meu amigo? Ele, você não soube? Eu disse, não, ele mora na montanha, não tem celular, não tem internet, não tem nada disso. E ele me deu a notícia de que o Ahmed, enquanto eu estava no Brasil, teve uma crise muito forte e havia falecido. O que você diria para um homem desse nessa hora? Eu não tinha o que dizer. Ele já andava com Jesus, ele já estava com Cristo, e o menino agora falece. Eu não tive palavras, eu chorei com ele, fiquei do lado, e ele percebeu a minha agonia. Ele então pegou no meu ombro assim e disse, Caleb, não fique tão triste como você está, porque eu me lembro que o outro missionário me ensinou através dos profetas, que houve um profeta que deu uma declaração muito bonita e eu quero fazer a mesma coisa. E naquela manhã chuvosa, na região do norte da África, numa região de montanhas, esse homem me ensinou uma lição para a vida. Ele me disse assim, Caleb, quem me deu o Ahmed foi o Senhor. Caleb, quem levou o Ahmed também foi o Senhor. E o que eu posso dizer para você nessa manhã, Caleb, é, bendito seja o nome do Senhor. Ele vive Shalom, porque ele perdeu o bem mais precioso que ele tinha, que era o filho. Naquela cultura isso é muito importante. Ele não pode ter mais filhos, a mulher não pode ter filhos, e ele é chamado pela comunidade dele de amaldiçoado. As pessoas apontam o dedo e falam, você perdeu o filho porque você largou o islamismo. Mas ele não desanima, ele segue acreditando naquilo que foi colocado no coração primeiro e depois no entendimento. Ele vive Shalom. Então isso é o que é viver num terreno onde o cativeiro é presente. Assim eu e a Rebeca temos vivido esses anos, fazendo esse tipo de coisa. Agora a Bíblia fala que a minha dor ou a minha alegria também deve ser a sua, não é verdade? O que a Bíblia fala? Chorar com os choram, se alegrar com que se... Então, você está ouvindo coisas boas, está se alegrando comigo, mas nas dificuldades, você também precisa fazer parte. Então, nesse momento, é o momento de eu desafiar você. Desafiar você nessa manhã a pensar, será que eu posso fazer parte do que está acontecendo no mundo? Será que nessa manhã eu consigo olhar além da minha casa, da minha família, das minhas necessidades próprias? Se isso for para você, eu queria desafiar você de 3 maneiras nessa manhã. A primeira delas é que você se envolva conosco na oração. O homem nessa foto é o líder espiritual daquela mesquita onde eu trabalho com o futebol. Ele é de um país altamente perseguidor de quem não acredita no islamismo. Ele é um líder religioso. E no país que ele vive, as pessoas estão tendo sonhos, visões e revelações especiais da pessoa de Jesus. Qual que é a minha oração? E eu queria que você se unisse comigo. Que ele um dia possa ter uma visão dessa. E que ele possa me procurar e dizer, Caleb, eu tive uma visão, um sonho, enfim, alguma coisa aconteceu. E essa revelação me diz que eu preciso falar com alguém que conheça do livro. E o livro é a palavra do Senhor. Pela graça de Deus, isso já tem acontecido. Hoje somos no Brasil, está desatualizado porque lá no acampamento mais de 100 pessoas quiseram se unir comigo. Então, são 800 pessoas hoje orando por ele. O nome dele é Servo Generoso, em tradução para o português. Se você quiser orar por ele, eu queria que você colocasse esse desejo no seu coração. Nas minhas orações diárias, eu vou orar
para que Deus se revele ao servo generoso, um líder muçulmano. Essa foto foi no dia 25 de dezembro de 2014, Natal, num local onde só há muçulmanos. Uma casa estava com as luzes acesas e era a nossa casa. E nós estávamos celebrando o nascimento de Jesus, tendo como companheiros e amigos e visitantes naquele dia uma família islâmica junto com a gente. Naquele dia eu dei uma Bíblia para ele, igual a essa, em árabe, e entreguei com um versículo do Alcorão que dizia: ó profeta Maomé, se algum dia houver dúvidas a respeito da fé, busque no livro que foi escrito antes desse. E o livro mencionado no Alcorão é a Bíblia Sagrada. Ele levou a Bíblia, eu não sei se ele leu, mas ele tem ele com ela. E eu já entreguei o versículo e fazendo um ultimato a ele. Eu falei: você não vai seguir o exemplo do seu profeta? E ele disse: eu preciso seguir. Então ele levou a Bíblia. Muçulmanos nem tocam na Bíblia, eles acham que é amaldiçoada, mas ele já está sensível. E ele levou essa Bíblia para a casa dele. Então, se você quiser orar, eu queria que você tomasse uma decisão nessa manhã de orar. Eu quero orar pelo servo generoso. Segundo desafio, esse aparelhinho em MP3, a gente tem distribuído esses aparelhos com a Bíblia em áudio. A população de lá, muitos não sabem ler nem escrever, então dar uma Bíblia em papel não faz muito sentido, até porque é proibido fazer isso. Mas um aparelhinho desse não chama a atenção de ninguém, até porque hoje todo mundo tem algo na mão, não é verdade? E nesse aparelhinho eles têm a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor dessa maneira aqui. فجاءت إلى حماتها فقالت من أنت يا بنتي فأخبرتها بكل ما فعل. Com R$40 a gente compra esse aparelho. É o preço de uma Bíblia em árabe, na língua do povo, com estudos sobre a família e reflexões e músicas cristãs. Caleb, eles moram na montanha, não tem nem eletricidade, você falou. E é verdade, irmão. Mas esse aparelho é especial. Ele é carregado à luz solar. 3 horas no sol, 6 horas de áudio. E você viu que ele tem um alto-falante possante, numa casinha pequena, coloca em cima da mesa, a família inteira ouve. Esse é o segundo desafio para você nessa manhã. Se você quiser colaborar para que um árabe muçulmano conheça a palavra, queria desafiar você nessa manhã a doar um aparelho desse por mês, ou por um período, ou só hoje, ou só 1, ou 10, ou 100, como você quiser. Mas eu gostaria de fazer você participante desse desafio, para que você seja um colaborador, para que a palavra de Deus chegue àqueles que ainda nunca ouviram. Dessa maneira, R$40 vale um aparelho desse. Era 30, mas o dólar aumentou, então aumentou também a quantidade. Eu passo por algumas igrejas, uma igreja de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, eles doaram em um só dia 1000 aparelhos desses. E a gente teve a oportunidade de enviar isso para o Oriente Médio, e as pessoas estão recebendo a palavra, porque alguém se dispôs a colaborar. E o terceiro desafio, como eu disse, quando eu entrei aqui na manhã, eu senti no ar que aqui é um lugar onde as pessoas são capazes, são habilitadas a fazerem coisas que outras não podem. E eu termino a minha palavra convidando você. Se você já sabe que você tem um chamado missionário, é mais fácil. Mas se você ainda não sabe, eu queria desafiar você a dedicar uma parte das suas férias a participar de uma caravana que a gente chama em inglês da Caravana da Esperança. Onde essa caravana vai? A lugares como esse. Isso não é um bairro desordenado do Brasil. Isso é um campo de refugiados no Oriente Médio. Nesse campo vivem 1.200.000 pessoas vindas da Síria. Todos que chegaram aí pensaram que ia durar 10 dias aquela guerra.
Esse ano, essa guerra completa 6 anos. Eu quero aproximar as fotos para você ver. Eles vivem em tendas como essas. E nessas tendas, quando faz calor, é tão forte o calor dentro da tenda, porque a lona puxa o calor para dentro. Só que lá é hemisfério norte, numa latitude um pouco que compromete também quando faz frio. E quando o inverno chega, e agora é exatamente o tempo de inverno, o acampamento fica assim, ó. Neve para todo lado. 2015 morreram 80 pessoas nesse acampamento. Ah, caiu uma bomba do ISIS, foi um atentado? Não. Morreram de frio. Dormiram e não amanheceram. Mulheres, homem, idosos e crianças foi o maior número deles, porque são os mais vulneráveis ao frio. Mas Deus é bom. A gente tem feito caravanas, e essa é uma foto minha, numa cidade de refúgio ali no Oriente Médio, a 20 quilômetros da Síria. Por trás dessas montanhas, lá atrás, essas montanhas aqui, atrás da montanha já é a Síria. E os refugiados tentam chegar nessa cidade de refúgio passando por cima dessa montanha. Os coiotes trazem eles e eles chegam na cidade de refúgio. E o que a gente tem feito? A gente tem levantado profissionais liberais, pessoas com capacidade, que possam ir conosco doando uma semana da sua vida, 15 dias da sua profissão, para abençoar uma comunidade que hoje não tem absolutamente nada. Perderam tudo com a situação da guerra. E eu queria dar alguns exemplos para você. Essa menina foi com a gente em novembro do ano passado. Ela é fisioterapeuta. Nós não tínhamos muito caso de fisioterapia lá. Então ela ficou na farmácia também. Farmácia era o lugar onde o doente, quando sai, tem que pegar o remédio e aprender como toma o remédio. Lá a língua falada pode ser o árabe, o inglês ou o francês. Ela não falava nenhuma delas, mas ela se dispôs. Ela estava pronta. Ela estava querendo ser usada. E um milagre de Deus, ninguém saiu dali sem o remédio e sem a explicação, porque ela se dispôs a ir. Outro exemplo, esse médico já aposentado, cumpriu a sua carreira e já fez mais de 17 viagens missionárias conosco. Eu era o tradutor dele. Eu ficava junto com ele traduzindo e diagnosticando as pessoas. Eu brinco porque esse médico é argentino. Se Deus usa o argentino, gente, quem que ele não vai usar? Brincadeira. Homem de Deus. Eu sei que aqui dentro tem profissionais da saúde. E ele agora já não tira mais férias como antigamente. Sempre as suas férias o seu período de descanso é num campo missionário. Essa aqui sentada é uma dentista. E a história não é muito boa, porque nós levamos 6 meses falando em igrejas como essa, pedindo que uma igreja enviasse um profissional dentista para que ele nos abençoasse 15 dias. Em 6 meses, a gente não conseguiu nenhum dentista que dissesse eu vou. Essa menina tinha perdido o emprego lá no Rio, estava fazendo um curso na França, juntou tudo que tinha, as pratinhas, e foi estudar. Quando ela ouviu o clamor, ela abriu mão de uma semana do curso e voou para o Oriente Médio junto com a gente. Mas ela ficou só uma semana. A outra semana a gente não tinha ninguém de odontologia. E era triste olhar e ver um consultório todo montado, com todos os equipamentos, mas sem o bem maior, que era o profissional. Então, se você é de odontologia, abençoa a gente numa viagem dessa. Entrega a tua profissão nas mãos do Senhor. E eu termino falando sobre 2 pessoas. A que está com um prato na mão, fala bem o inglês. Não é da educação, mas fala bem o inglês. E geralmente, o povo do Nordeste é muito famoso por causa do desejo acadêmico.
Geralmente os nordestinos gostam de estudar, e isso é verdade. E a gente encontra muitos que falam outros idiomas. Então, se você fala um idioma bem, que não seja só o português, você também pode fazer parte de uma viagem dessa e abençoar. Porque nesse dia ela fez o que eu não consegui fazer em 10 anos. Porque ela se dispôs, como são refugiados de guerra, não há fiscalização religiosa sobre eles. E nesse dia ela estava fazendo o plano de salvação, apresentando o plano de salvação, abertamente, através das cores, falando sobre vida, o pecado, a cruz de Cristo, o sangue de Jesus. A gente não pode fazer isso, mas ela pôde, porque ela se dispôs. E finalmente, aí está ela no centro de refugiados, com as crianças, fazendo isso. E eu termino, aí são os estrangeiros que foram conosco, os dois, argentino e o outro de amarelo chileno, pagaram o dobro da passagem que nós pagamos. Mas eles foram e nos abençoaram também. Estrangeiros. Isso foi um tapa na cara da igreja brasileira. Porque sabe qual é o problema da igreja brasileira, irmãos? É que quando passa uma reportagem comovente no Fantástico, eu recebo dezenas e centenas de e-mails. Caleb, acabei de assistir um documentário do Fantástico e eu quero fazer algo. Esse sentimento não chega nem no próximo e-mail. Porque quando a gente diz, você pode vir e ir com a gente, ou abençoar com uma oferta e tal, a comoção é momentânea. E isso é um mal da igreja brasileira, infelizmente. Se comove naquele momento, chora, diz, eu preciso fazer algo. 2, 3 dias depois, já passou o sentimento e ele volta a olhar para ele mesmo. Mas finalmente, um psicólogo, dessa vez foi com a gente. Primeira vez que um psicólogo vai conosco. E foram do psicólogo as melhores oportunidades de anunciação do Evangelho. Porque quem se consultava com a gente, na hora da consulta a gente percebia o desequilíbrio emocional, psicológico, a gente passava, encaminhava ao psicólogo, e quando o psicólogo conversava com essa pessoa, ele é crente, ele é pastor e ele também é psicólogo, da USP, ele professor na USP, e ele conseguiu o quê? Identificar esses traumas, trabalhar esse trauma, e ele viu dezenas de sírios muçulmanos dizendo, eu quero Jesus na minha vida. Se você é da psicologia e acha que ela não pode ser usada no campo missionário, eu vim aqui para dizer para você, dentre as profissões que eu levo, o psicólogo talvez seja a pessoa-chave para que outros possam conhecer a Jesus. Por isso eu queria que aquele que fez o desafio, aceitou nessa manhã, o desafio de orar, o desafio de contribuir com um aparelhinho desse, ou aquele que sente o desejo de um dia participar de uma viagem missionária dessa, que você ficasse de pé, por favor, alguns segundos. Se você quer orar, se você quer participar financeiramente, ou se você quer ir numa viagem voluntária. Tem pessoas preparadas com um folheto de missões mundiais. Você vai receber da mão deles esse folheto, e eu queria te pedir uma gentileza que você pudesse preenchê-lo nessa manhã, me entregar. Ele pede alguns dados, mas os dados são só para a gente manter contato, e ali você coloca o tipo de desafio que você quer colaborar. Se você quer doar a Bíblia em áudio, se você quer orar pelo servo generoso, ou se você quer dedicar a sua profissão, aquilo que você investiu tantos anos, mas que foi para um propósito que talvez seja de ganhar um árabe refugiado para Jesus. Receba isso, preencha e me entrega no final. Eu vou ficar na porta e você me entrega esse folheto, por favor. Quem está entregando folhetos lá em cima também tem pessoas em pé, por favor, entreguem a eles. E assim eu encerro a minha palavra agradecendo por essa bela oportunidade nessa manhã, no nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe.